Então vamos lá, boa noite, né, mais uma vez. E, agora está começando a chegar gente, já estou fazendo a admissão de todo mundo aqui. Mas, já que a gente viu na aula passada uma questão sobre solidariedade, vou fazer uma pequena recapitulação com base, não uma recapitulação, mas vou mostrar aqui para vocês, na minha tela aqui, eu coloquei eu divido as nossas aulas em aulas, né? Então, olha só, eu coloco o número de aulas, o que não tem nada a ver em si com realmente aquela aula que a gente está, né? Mas veja só, deu um pequeno problema aqui no compartilhamento, voltou. Você deve estar enxergando aí, né? Se estiver enxergando, dá um joinha aqui para a câmera, tá ok. Olha só, a gente tem que estudar a partir de hoje isso aqui, porque isso aqui a gente falou pouco, mas na última aula a gente falou sobre solidariedade passiva, a gente falou sobre pagamento parcial, sobre remissão, né? E falecimento do devedor solidário, condição que é assumida por um dos devedores, impossibilidade de prestação por culpa, e aí está a remessa dos artigos, né? Juros de mola, defesa e exceção, as exceções pessoais gerais, aquelas que aproveitam para um ou para outro, né? A gente viu também a renúncia à solidariedade, direito de exigência pelo pagamento, né, por um dos devedores, dívidas de interesse apenas de um ou alguns devedores e rateio dos codevedores, né? Aí, até aí que a gente veio. E, olha lá, ficou faltando, a gente vai falar sobre obrigações principais, acessórias, essas outras modalidades de obrigações. Tem alguns que têm fundamentação jurídica, né? Está lá na lei, certo? E tem alguns que são doutrinários. E aí, depois a gente vai passar a fazer o estudo de transmissão das obrigações, né? Aí no fim da aula eu vou postar que a gente vai terminar, a gente vai mais ou menos aqui, vão ser 4 encontros, né? Dividido de 30 em 30 minutos, com um intervalo de 3 a 5 minutos entre eles, né? Até porque o Zoom suporta 40 minutos, tá? E a gente tem para estudar agora essa questão das outras obrigações, né? Na atividade passada, eu tinha separado, né? Antes do coronavírus vir atrapalhar um pouquinho, eu tinha separado para a gente algumas questões que era o seguinte. Lá naquele trabalho que vocês fizeram, tinha um outro julgado que era para vocês fazerem, que seria sobre assunção e cessão, assunção de dívida e cessão de crédito. Essa questão que a gente vai ver hoje, porque se na minha programação, se não tivesse ocorrido o que está ocorrendo hoje no Brasil, eu teria já passado isso para vocês e a gente faria um trabalho sobre essa questão. Mas não tem problema, né? Eu vou falar, depois a gente manda o julgado para vocês, mostra como que tem sido o posicionamento doutrinário, como tem sido o posicionamento jurisprudencial também. Então, olha só, vou novamente aqui mostrar para vocês uma questão, uma situação que é de interesse. E aí, olha só, a gente tem visto solidariedade. Na solidariedade, a gente relembra que tem mais ou menos aquele conceito, né, de que a gente vê um por todos, todos por um, como uma equipe que trabalha, que assume a solidariedade, que também trabalha pela solidariedade, onde um pode receber e pagar por todos, quanto um pode, pode ser tudo ao mesmo tempo, né? Então, só que a solidariedade tem o sentido de um salvar todos, certo? Então, se é feito o pagamento por um, tá válido o pagamento. Se não é feito, se é feito o pagamento para um só, também tá válido o pagamento, desde que haja cláusula expressa de solidariedade, certo?
E nesse sentido, a gente já no próximo situação, porque a gente está estudando uma questão a gente estudou até aqui questões relativas a multissujeitos, que é quando obrigações em que existam vários sujeitos, né? Nesse caso, é o mesmo caso da solidariedade da obrigação divisível e indivisível, né? No caso das obrigações divisíveis e indivisíveis, a gente tem lá como situação que cada um, apesar de haverem vários credores ou vários devedores, né, cada um é responsável somente pela sua cota para com a outra parte. Agora, na solidariedade, tem vários devedores ou vários credores e cada um é responsável pela cota toda, por toda pela obrigação integral, e não só por uma cota que seria a divisão do seu percentual, né? E aí a gente chega nesse sentido de solidariedade. Tá? Esse é o real sentido. As questões, os pormenores, os detalhes que a gente já estudou em sala de aula, é bom sempre ir na lei, tá? No último, a gente vai ver aqui sobre solidariedade, vai falar sobre assunção de dívida e cessão de crédito depois. A gente vai falar sobre algumas outras obrigações, explicar o que são as diferenças entre os juros, né? E aí, posteriormente, né, eu vou falar algumas questões práticas para vocês no último, né? Vamos dizer assim, na última gravação de hoje, certo? Então, olha só. O que ainda temos lá para a doutrina? Para a doutrina, algumas obrigações. Esse corpo de obrigações que a gente tem aqui, certo? Isso aqui são obrigações que a doutrina fala, ó, essas obrigações estão lá na lei de forma implícita, não estão explícitas, com exceção das obrigações principais acessórias, né? Com exceção dessas aqui, que estão lá no artigo 92. O artigo 92 do Código Civil, né, na realidade, ele vai falar para a gente sobre a conceituação de principal e acessório, mas quanto aos bens, né? Vou passar para vocês essa questão. Olha só. Vamos lá no Código Civil. Vamos lá no Código Civil. E vamos ver o seguinte. Pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Eu não sei. Pelo menos fala aqui no... Desabilita o som aí, me fala se está vendo. Tá tudo ok, Sol? Tá. Então, olha só. Aqui, quando a gente fala dessa questão no Código Civil, quando a gente fala da conceituação lá do artigo 92, eu vou voltar para vocês lá no artigo, justamente no artigo 92 do Código Civil. Aqui está aberto o Código Civil, se vocês quiserem abrir aí o Código Civil de vocês, olha lá, a gente não é um conceito de obrigação solidária, de obrigação principal e acessória, porque é o seguinte, quando a gente usa, quando eu falei para vocês que são obrigações doutrinárias, é que a doutrina coloca como obrigações existentes, mas que a lei não as tipifica. Que a lei não tipifica. E aqui a gente usa subsidiariamente ou analogicamente, o que está nos falando aqui, o artigo 92, olha lá. Ó, o artigo 92 vai falar assim, ó, principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, e acessórios, aqueles cuja existência supõe a do principal. Aí você fala assim, professor, mas o senhor está explicando obrigação principal e acessório, mas leva lá no conceito do artigo 92 que está falando de bens. Na realidade, essa parte de bens a gente precisa de utilizar analogicamente.
né? Vou fazer uma analogia, que é uma permissão que nos é dada pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e vamos ver o conceito de principal e acessório, né? A gente poderia trocar aqui, né? Trocar e colocar assim, ó, principal é a obrigação que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório é aquela cuja existência supõe a do principal. Então, a gente trocaria aqui duas coisinhas à toa, né? Porque, assim, no lugar, aqui no lugar de bem, no lugar de bem, a gente pode colocar a palavra acessório, certo? E nesse aquele, a gente coloca aquela, tá? Então, quem quiser anotar isso aí, ó, no caderno, fala assim, ó, vou pegar o artigo 92, vou copiar, eu vou substituir bem por obrigação e aquele por aquela, né? Então, o principal é a obrigação que existe sobre si, abstrata e concretamente, acessório, aquela cuja existência supõe a do principal, né? Então, vamos trazer esse conceito aqui, tá? Vamos trazer esse conceito lá para o Word, e aí eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui uma tela do Word, e a gente vai falar um pouco sobre essas obrigações, tá? Mas que interessante, né? Como que a gente usa analogias, hein? A gente substitui, isso é uma questão prática, né? Então, vamos lá. Aí eu costumo aqui, eu não gosto dessa letra. Eu gosto de usar a Times, tamanho 14, que é um tamanho bom. Mania. A gente cria hábitos, né? E a gente não sai deles. Mas olha só. Obrigações principais e acessórias. Tratam-se de obrigações doutrinárias, ok? Ou seja, a doutrina é a responsável por conceituá-la. Todavia, para isso, utiliza-se a analogia legal do artigo 92 do Código Civil, que trata sobre bens acessórios e bens principais. Em termos conceituais, basta ir até o artigo e trocar a expressão bem por a obrigação e aquele aquela. E tenhamos um conceito dessas obrigações. Ok? Então vamos lá. Assim, vejamos. Olha que interessante, parece até que a gente está respondendo questão de concurso. Artigo 99, vamos lá. Artigo 92, obviamente aqui eu vou colocar vermelho. Aqui, a expressão que a gente fala, o bem, vou colocar em vermelho, itálico, e vamos colocar por a obrigação. Existe sobre si, abstrato, concretamente. Acessório, aí aqui nós vamos de novo, vamos lá.
desculpa. Aquela. Veja só que aí a gente conceituou a obrigação principal da obrigação acessória. Desculpa, que aqui a gente poderia, né? A gente teria que mudar aqui também. Né? Para acessória. Não é acessório. Aquele por acessória aquela. Né? E nós temos a conceituação. E nós, nesse ponto, teríamos a conceituação de obrigação principal e acessória. Então, pessoal, parece, a princípio, né, um pouco complicado, mas não é porque a lei não fala que nós vamos deixar de tentar conceituá-la, porque a própria lei nos dá a permissão, através da interpretação da analogia, no artigo 92, a trazer esse conceito. Quando a gente fala de bem é fácil, né? Ok? Bem é fácil, porque bem é algo palpável, ou os bens imateriais que a gente tem lá no Código Civil. Agora, no acessório, nas obrigações, a gente vai falar, vai pensar, vou voltar a imaginar aqui aquele compromisso pessoal, ou seja, a obrigação importa o ato pessoal, compromisso pessoal. E aí vamos pensar o que seria uma obrigação principal e uma obrigação acessória. Vou colocar aqui como exemplo. Imagine um contrato de compra e venda de uma quantia determinada de bens, quais sejam vários automóveis. Opa, gente, como é que a gente escreve automóveis assim, hein? No caso, a obrigação é complexa do ponto de vista de reciprocidade. Infere que o comprador tem obrigação de pagar e o devedor, o comprador obrigação de pagar e o vendedor obrigação. E o vendedor obrigação de entregar veículos, né? A expressão do código entregar ou dar veículos, né? E aí, isso aqui, a gente vai colocar como obrigação principal. Agora, vamos lá. O que seria uma obrigação acessória em relação a esse mesmo caso? Esse mesmo caso. O que seria? No mesmo, pode-se haver outra obrigação que depende da principal. Sem a principal, não subsiste. Por exemplo, imagine-se mesmo, tá? As partes estabeleçam e, em caso de não cumprimento da obrigação qualquer,
está aplicada uma multa de 10% sobre o valor do negócio. Então, qual que é a obrigação acessória aqui? A principal, né? As principais a gente até coloca aqui, ó, a obrigação de pagar e a obrigação de entregar. E acessório, multa de 10%. Por que a gente coloca isso aqui como uma obrigação acessória? Porque a multa só existe dependente da obrigação de pagar ou de entregar. Ou seja, a multa só existe em decorrência da obrigação principal, certo? Sem a obrigação principal não existiria essa multa, ok? E aí a gente entende, termina essa obrigação principal. Eduardo, você está querendo falar alguma coisa? Eduardo? Oi. Está querendo falar alguma coisa? Não, professor, estou só ouvindo mesmo aí. Ah, eu vou desabilitar aqui seu microfone, então. Qual artigo que é esse aí mesmo que o senhor está falando? 92 do Código Civil. Ah, beleza. Tá, alô? Vou só seu microfone, se você precisar falar, você habilita aí e pode interferir. Tá bom. Então tá, pessoal. Então a gente termina de falar aqui com esse conteúdo aqui. Eu espero que vocês estejam gostando da exposição dessa forma. A gente termina de entender essa obrigação principal e acessória do ponto de vista de o que seria principal, o que seria acessório. Imagina aqui, ó, no exemplo que a gente deu, não existiria a obrigação acessória se não tivesse a principal. Ok? E também, se a gente fazer o raciocínio inverso, a obrigação acessória não teria sentido se não tivesse a obrigação principal, essa multa. A multa ela existe pelo descumprimento de outra obrigação aqui. Então, a gente chega ao conceito de obrigação principal e obrigação acessória. Tá? A diferença está aí nessa questão, nessa circunstância de diferenciação entre principal e acessório. Ok? Vamos lá, vou de novo aqui compartilhar a tela e vamos continuar o assunto lá daquilo que eu chamo de aula 5. Né? Aula 5. Olha só. Depois que a gente vê, aqui a gente tem as obrigações líquidas e ilíquidas. Essas obrigações necessitam, podem necessitar ou não de liquidação. A obrigação líquida é aquela que não precisa de nenhum tipo de verificação do seu conteúdo por um técnico. E a obrigação líquida precisa de verificação do seu conteúdo. Ok? Então, por exemplo, né, a obrigação, a gente pode chamar de obrigação líquida e ilíquida, e aí a gente coloca, faz uma analogia lá para o que diz sentenças, questões que podem acontecer. Quando a gente estudar processo civil, vocês vão ver que as sentenças podem ser ilíquidas, elas podem trazer as sentenças podem trazer conteúdo ilíquido, certo? Podem, simples assim. E aí, a gente precisa conceituar isso aqui, tá? Então, olha só. Vou voltar aqui na tela que a gente estava, certo? Vamos voltar aqui na tela que a gente estava. E eu vou continuar aqui. Agora nós vamos falar, ele está seguindo, né? Líquidas e ilíquidas. Né?
E vamos lá, são líquidas as obrigações cujo conteúdo está desde já possível, sem qualquer tipo de necessidade técnica de sua afirmação. De outro modo, ilíquidas as obrigações cujo conteúdo precisa de verificação. Ok? Cujo conteúdo precisa de verificação. Certo? Então, essa é a diferença entre líquido e ilíquido, tá? E aí a gente vai lá tentar exemplificar. Assim, se um juiz condena alguém ao pagamento de 10 mil reais a título de indenização por danos morais, a sentença é líquida, pois o seu conteúdo independe de nova verificação. De outra maneira, se hoje ser um juiz, de outra maneira, se um juiz determina, concede o direito à divisão de uma área em conflito e identifica que o autor possui 300 hectares de área para ser identificada identifica que o autor possui 300 hectares de área a ser verificada por um topógrafo, a sentença é ilíquida, né? Assim, o réu deve entregar os 300 hectares área ao autor. Todavia, a verificação do local do cumprimento da obrigação depende de aferição por um técnico, seja o topógrafo. Ou seja, aqui a gente tem já, de outra forma, uma sentença ilíquida, que é uma obrigação, que expõe uma obrigação ilíquida. Então, primeiro caso, uma indenização já com valor determinado. Segundo caso, uma divisão cuja área não de entrega não está verificada em sentença, né? Não está verificada, desculpa, não está verificada e depende de verificação por um topógrafo. Então, tá aí a diferença. Ok? De outra maneira, aqui, isso aí já é a segunda parte. Próximo ponto que a gente tem que verificar é o seguinte. Eu vou voltar lá na 5. A gente passa a ver obrigações líquidas e ilíquidas e agora obrigações condicionais, evento futuro incerto, resolutivas e suspensivas, né? Primeiro eu queria falar para vocês que a gente vai estudar obrigações condicionais mais na frente, tá?
de uma forma muito mais aprofundada. A gente vai estudar, ok? Só que aqui a gente só vou explicar para vocês obrigações condicionais. A gente vai estudar o conteúdo dela porque ela é muito comum, né? Apesar que muitas vezes não se trata ela de uma forma, o código trata ela de uma forma menor do que o que deveria tratar, certo? Então, obrigações condicionais, vamos voltar lá de novo agora. Ó. Obrigações condicionais. Vamos lá. Continuando. Obrigações condicionais. São obrigações cujo seu implemento condiciona a evento futuro e incerto, né? Ou seja, além do evento ainda vai acontecer, ele é futuro e incerto. E se subdividem em obrigações suspensivas e resolutivas, ok? Obrigações, por exemplo, se tivermos uma promessa de prêmio condicionada ao acontecimento de um fato, temos uma obrigação de modo geral condicional. Vou até tirar isso por exemplo aqui, melhorar o texto aqui. Assim. Ok? Condição. A condição suspensiva. O seu objeto fica suspenso até o acontecimento do fato condicional. Desta maneira, imagine-se que um pai prometa ao filho o pagamento de uma quantia em dinheiro quando ele se formar. Somente será paga ao final, quando ocorrer a condição. E essa condição está visualizada em futuro, futura e incerto. Sabe se o filho de fato formará, né? A condição resolutiva, o objeto, a entrega do objeto em definitivo, se alonga no tempo, mas não fica suspenso. Valida ao final de todo o tempo. Caso, imagine-se que o pai prometa ao filho, pagar a faculdade até se formar. O pagamento
periodicidade se dá durante o tempo. Todavia, acontece por período a período. Sim, fica condicionado ao futuro, formatura e incerto. Novamente, não sabe se o filho se formará. Todavia, enquanto houver estudo, o pai está cumprindo a obrigação. Então, tá aí a diferença, né, de condição resolutiva e suspensiva. Nós vamos ver isso de forma mais ampla, tá? Vamos ver isso de forma mais amplificada lá quando a gente chegar a estudar as condições, né? Tanto a resolutiva quanto a suspensiva. Isso vai ser daqui a algumas aulas, tá? Mas fica aí o nosso, vamos dizer assim, a forma de entregar que essa condição, né, que é um elemento que a doutrina traz de obrigação, essa condição existe, que esse tipo de obrigação é possível, é legal, não existe proibição na lei, tá? Não existe qualquer tipo de objeção legal, tá? E aí, certo? E aí, para a gente finalizar essa primeira parte, olha lá, obrigações modais é o encargo ou contraprestação e obrigação a termo, que é prazo, existindo termo inicial e termo final, tá? Eu vou ter que agora suspender a aula por alguns minutos, né? Tá? E a gente, daqui a pouco, eu mando um link para a segunda parte da nossa aula, ok? Aguardo vocês entre 3 a 5 minutos a gente volta. Vamos tomar uma água e vamos voltar.